Marcos Mion, Gabriel o Pensador, Cléo Pires, Danilo Gentili. O que essas pessoas têm em comum? Além de serem extremamente talentosas e bem-sucedidas, todas convivem com o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Esse transtorno, que afeta milhões de pessoas no mundo, traz desafios diários. Mas o que exatamente é o TDAH? Como ele afeta o cérebro e a vida das pessoas? Ao longo deste vídeo, vamos explorar como o TDAH foi descoberto, desmistificar as informações incorretas que circulam sobre ele e entender como ele impacta a vida de quem convive com o transtorno, tanto no trabalho quanto nos relacionamentos. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, conhecido pela sigla TDAH, é um transtorno neurobiológico que afeta diretamente o funcionamento de áreas importantes do cérebro, responsável pela atenção, controle dos impulsos e regulação da hiperatividade. Isso significa que pessoas com TDAH podem ter dificuldades em se concentrar por períodos prolongados, controlar suas ações impulsivas e, em alguns casos, apresentar níveis de energia elevados que dificultam o controle de comportamentos. O TDAH se manifesta de três formas principais: o tipo desatento, o tipo imperativo impulsivo e o tipo combinado, que mistura características dos dois primeiros. Cada uma dessas manifestações apresenta diferentes desafios. No tipo desatento, por exemplo, as pessoas têm dificuldade em focar, manter o foco em tarefas ou seguir instruções detalhadas. Já no tipo imperativo impulsivo, o problema está mais relacionado à inquietude, à dificuldade de permanecer sentado ou de esperar a sua vez. No tipo combinado, a pessoa apresenta uma mistura desses dois conjuntos de sintomas. Estudos mostram que cerca de 5% da população mundial convive com TDAH. Embora seja mais frequentemente diagnosticado na infância, o transtorno não se limita a essa fase da vida. Muitos adultos vivem com TDAH e ele pode continuar a impactar sua vida desde o ambiente de trabalho até os relacionamentos interpessoais. Um exemplo de alguém que transformou os desafios do TDAH em sucesso é o ator e apresentador Marcos Mion. Diagnosticado com TDAH, Mion já falou abertamente sobre como o transtorno afetou a sua vida e carreira. Ao invés de deixar que o TDAH o limitasse, ele utilizou sua criatividade e energia para se destacar em múltiplas áreas, como televisão e causas sociais. Sua trajetória mostra que, com o apoio certo e estratégias adequadas, o TDAH não precisa ser um obstáculo para alcançar o sucesso. Agora que já sabemos o que é o TDAH, vamos entender quem o descobriu e como o transtorno foi identificado. A primeira descrição do TDAH foi feita pelo médico britânico Sir George Stell, em 1902. Ele observou um grupo de crianças que apresentavam comportamentos impulsivos e dificuldade em manter a atenção. Ele descreveu essas crianças como tendo um déficit de controle moral, o que na época era uma forma de explicar comportamentos que hoje sabemos estar associados a um transtorno neurobiológico. Nos anos seguintes, o conceito do TDAH passou por diversas transformações. Durante as décadas de 1940 e 1950, o transtorno foi associado a lesões cerebrais e o termo disfunção cerebral mínima foi utilizado para descrever crianças com dificuldades de atenção e comportamento impulsivo, mesmo sem danos cerebrais evidentes. Com o avanço das pesquisas, a visão sobre o transtorno começou a mudar e, na década de 1980, o termo TDAH foi oficialmente reconhecido nos manuais de diagnóstico como DSM. Ainda hoje, o entendimento sobre o TDAH continua a evoluir. Estudos recentes mostram que, além da genética, fatores como a exposição a toxinas durante a gestação, complicações no parto e até o ambiente familiar podem influenciar o desenvolvimento do transtorno. Um exemplo de como o entendimento sobre o TDAH se transformou ao longo dos anos
é o caso do nadador olímpico Michael Phelps, que foi diagnosticado com TDAH quando criança. Na época, ele enfrentava dificuldades na escola por causa de sua hiperatividade e desatenção. Mas, graças ao apoio da família e à compreensão crescente do transtorno, Phelps encontrou na natação uma maneira de canalizar sua energia e foco. Ele se tornou o maior medalhista olímpico de todos os tempos, mostrando que, com o manejo adequado do TDAH, é possível alcançar grandes conquistas. Agora chegamos a uma das partes mais importantes do vídeo: desmascarar os principais mitos sobre o TDAH. Infelizmente, o TDAH é cercado por muitas informações incorretas que prejudicam o entendimento sobre o transtorno e podem levar ao estigma e ao tratamento inadequado. Esse é um dos mitos mais prejudiciais sobre o TDAH. Muitas pessoas acreditam que as dificuldades enfrentadas por aqueles que têm o TDAH são simplesmente resultado da falta de disciplina ou esforço, quando, na verdade, o TDAH é um transtorno neurobiológico comprovado por diversas pesquisas. Estudos de neuroimagem mostram diferenças claras no cérebro de pessoas com TDAH, especialmente nas regiões responsáveis pela atenção e autocontrole, ou seja, no córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável por funções como planejamento, organização e controle de impulsos. A neurociência também sugere que níveis reduzidos de dopamina, um neurotransmissor que regula a motivação e a recompensa, estão associados ao TDAH. Por isso, não se trata de preguiça ou desorganização intencional, mas de uma dificuldade real em regular a atenção e o comportamento. O ator e apresentador Danilo Gentili também foi diagnosticado com TDAH. E já falou sobre como lidou com críticas por falta de disciplina, quando, na verdade, enfrentava os desafios do transtorno. Hoje, ele é um exemplo de como o TDAH pode ser gerenciado, especialmente quando tratado corretamente. Embora o TDAH seja frequentemente diagnosticado na infância, ele não desaparece quando a pessoa cresce. Na verdade, muitos adultos continuam a viver com o transtorno e muitos só são diagnosticados mais tarde na vida. Em adultos, os sintomas podem se manifestar de maneiras diferentes, como dificuldade de gerenciar o tempo, procrastinação crônica, impulsividade e dificuldades no ambiente de trabalho. O cantor e compositor brasileiro Gabriel O Pensador foi diagnosticado com o TDAH e já compartilhou como lida com o transtorno na vida adulta. Gabriel usou sua criatividade e energia para desenvolver uma carreira de sucesso na música e na escrita, provando que o TDAH pode ser administrado com as estratégias corretas para prosperar em várias áreas. Esse mito persiste há décadas, mas a verdade é que o TDAH não é causado por uma dieta rica em açúcar ou por alimentos processados. O transtorno tem uma base genética e neurológica e não existe evidências científicas sólidas que relacionem diretamente o consumo de açúcar ao desenvolvimento do TDAH. No entanto, é importante mencionar que uma alimentação balanceada pode ajudar na saúde mental geral e no bem-estar de qualquer pessoa, incluindo aquelas com TDAH. A atriz Cleo Pires já desmentiu esse mito ao compartilhar como o transtorno tem uma origem neurológica e não está relacionado à dieta. Ela enfatiza que a alimentação pode ajudar no bem-estar, mas não é a causa do TDAH. Embora a hiperatividade seja um sintoma comum em muitos casos de TDAH, nem todos os que têm o transtorno são hiperativos. No tipo predominantemente desatento, por exemplo, a pessoa pode ter dificuldades em manter o foco e se organizar, mas não apresentar agitação física. Isso leva a muitos casos de TDAH, especialmente em meninas, passarem despercebidos, já que a falta de hiperatividade torna o transtorno menos evidente. A ginasta olímpica Simone Biles convive com o TDAH e faz uso de medicamentos para controlar os sintomas. Embora seu transtorno seja mais focado na dificuldade de atenção,
Biles conseguiu dominar sua carreira e se tornou uma das atletas mais condecoradas do mundo, provando que o TDAH não se resume à hiperatividade. Os medicamentos para o TDAH, quando prescritos corretamente, são projetados para melhorar a concentração e ajudar a regular o comportamento, não para sedar a pessoa. Quando bem administrados, esses medicamentos permitem que a pessoa funcione melhor no dia a dia sem sentir que perdeu sua personalidade. É importante que o tratamento medicamentoso seja ajustado às necessidades individuais e monitorado por um profissional de saúde. Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, é um exemplo de como o uso correto de medicamento pode ajudar. Diagnosticado com TDAH na infância, ele usou medicamentos para gerenciar seus sintomas e melhorar sua concentração nos treinos e competições, provando que o tratamento pode ser eficaz sem comprometer a personalidade. O TDAH é um transtorno neurobiológico, não um reflexo da forma como os pais educam seus filhos. No entanto, o papel dos pais é fundamental para apoiar a criança com TDAH, ajudando a gerenciar os sintomas e criando um ambiente estruturado que favoreça o desenvolvimento dela. O transtorno não se origina de falhas parentais, mas os pais podem fazer uma grande diferença no manejo dos sintomas. A jornalista e apresentadora brasileira Ana Beatriz Barbosa também desmistificou esse mito ao compartilhar que o TDAH é um transtorno neurobiológico e não tem nada a ver com falhas parentais. Ela enfatiza a importância de apoio familiar no desenvolvimento das crianças com o transtorno. O TDAH não afeta a inteligência de uma pessoa. Muitas pessoas com TDAH têm inteligência média ou acima da média. O que acontece é que as dificuldades de concentração e organização podem afetar o desempenho escolar, fazendo com que crianças com TDAH pareçam ter dificuldades cognitivas, quando na verdade elas têm uma capacidade normal de aprendizado. O ator brasileiro Reinaldo Giannichini é um excelente exemplo de como o transtorno não afeta a capacidade intelectual. Diagnosticado com TDAH, ele construiu uma carreira sólida no teatro e na televisão, mostrando que o transtorno não limita a inteligência ou o sucesso. Embora o TDAH seja diagnosticado mais frequentemente em meninos, ele afeta tanto meninos quanto meninas. O que ocorre é que os sintomas podem se manifestar de maneiras diferentes. Meninos tendem a apresentar mais hiperatividade, enquanto meninas costumam ter sintomas mais voltados à desatenção, o que pode fazer com que elas sejam diagnosticadas mais tarde ou que o transtorno passe despercebido. A cantora brasileira Solange Almeida compartilhou suas experiências ao lidar com o TDAH, provando que o transtorno afeta tanto meninas quanto meninos, e que a falta de diagnóstico em meninas pode levar a desafios que demoram mais tempo para serem identificados e tratados. Mas, como o TDAH impacta a vida das pessoas no dia a dia? O impacto vai muito além do ambiente escolar ou profissional. O TDAH pode influenciar todas as áreas da vida de uma pessoa, desde a organização das tarefas mais simples até as interações sociais e a saúde mental. O ator brasileiro Reinaldo Giannichini, que vive com TDAH, compartilhou como o transtorno afeta não apenas sua vida profissional, mas também sua vida pessoal, com dificuldades em organização e foco. No entanto, ele desenvolveu estratégias para superar esses desafios e construir uma carreira de sucesso na televisão e teatro. O TDAH também tem um impacto significativo nas interações sociais. A impulsividade característica do transtorno pode fazer com que as pessoas interrompam conversas ou ajam de maneira impensada, o que pode causar mal-entendidos e até mesmo prejudicar amizades ou relacionamentos amorosos. Além disso, quem vive com TDAH pode ter dificuldade em manter o foco em longas conversas, o que muitas vezes é percebido pelos outros como desinteresse ou falta de educação. Um exemplo claro disso é o ator e comediante Will Smith.
que já falou publicamente sobre como o TDAH o levou a ser impulsivo em várias situações. Ele compartilhou que sua energia muitas vezes escapava de seu controle, prejudicando interações sociais e até relações profissionais. Mas, com o tempo, Smith aprendeu a canalizar essa energia em sua performance artística e agora a usa como uma de suas maiores forças na tela. No ambiente escolar e no trabalho, as dificuldades podem ser ainda mais evidentes. Crianças com TDAH enfrentam desafios para seguir instruções, completar tarefas e manter a organização. Isso pode levar à queda no rendimento escolar e uma sensação constante de frustração. E essa frustração muitas vezes continua na vida adulta, onde as demandas de prazos e metas no trabalho podem parecer inatingíveis. A atriz e cantora brasileira Cléo Pires já mencionou como o TDAH afetou sua vida no trabalho, com dificuldades em cumprir prazos e manter a concentração. No entanto, com tratamento adequado, ela conseguiu desenvolver métodos para melhorar sua organização e foco. Além disso, o TDAH pode ter um impacto direto na saúde mental. O sentimento de estar sempre atrasado ou de não conseguir atingir expectativas pode facilmente levar à ansiedade ou à depressão, ambos frequentemente associados ao transtorno. A pressão para se adequar a um sistema que nem sempre compreende as necessidades das pessoas com TDAH pode tornar esse quadro ainda mais complexo. Porém, é importante lembrar que, com as ferramentas certas, esses desafios podem ser administrados. Existem muitas opções de tratamentos disponíveis, desde medicamentos até terapia comportamental. Aprender a usar técnicas de organização, desenvolver o autocontrole e planejar com mais eficiências são apenas algumas das formas que podem ajudar. Quais são os tratamentos disponíveis para o TDAH e como eles ajudam a gerenciar o transtorno? O TDAH é um transtorno que pode ser tratado com sucesso, mas não existe uma solução única que funcione para todos. O tratamento é personalizado e geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, combinando diferentes estratégias para atender às necessidades específicas de cada indivíduo. Os medicamentos são uma das principais opções de tratamento para o TDAH. Eles ajudam a regular os níveis de neurotransmissores no cérebro, como a dopamina e a norepinefrina, que são essenciais para o controle da atenção e do comportamento impulsivo. Existem dois tipos principais de medicamentos para o TDAH: estimulantes e não estimulantes. Os estimulantes, como o metilfenidato e as anfetaminas, são os mais comumente prescritos, pois têm efeito rápido e eficaz para muitas pessoas. Já os não estimulantes, como a atomoxetina, podem ser usados em casos em que os estimulantes não são bem tolerados ou quando há outras preocupações médicas. O apresentador e comediante Danilo Gentili já falou sobre como o uso correto de medicamentos foi crucial para melhorar seu foco e manter a concentração em seu trabalho, sem perder a sua personalidade e senso de humor. No entanto, a medicação por si só não resolve todos os desafios. É por isso que a terapia comportamental é fundamental. A terapia comportamental ajuda a pessoa a desenvolver habilidades para lidar com os sintomas do TDAH no dia a dia. Isso inclui estratégia de organização, técnicas para melhorar o foco e o autocontrole, e até mesmo a forma de gerenciar as emoções, como frustrações e ansiedades. A atriz Cléo Pires mencionou como o tratamento e estratégias comportamentais a ajudou a superar desafios. Cléo explicou que, ao encontrar maneiras de organizar sua vida e dividir tarefas em pequenas etapas, ela foi capaz de gerenciar melhor suas responsabilidades e evitar a sensação de sobrecarga. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das abordagens mais eficazes para pessoas com TDAH. Ela ajuda a identificar padrões de pensamentos negativos ou prejudiciais e a substituí-los por pensamentos mais produtivos e equilibrados. Por exemplo, uma pessoa com TDAH pode ter o hábito de se auto-sabotar pensando: eu nunca consigo fazer nada direito.
A TCC ensina a substituir essa mentalidade por pensamentos como: eu posso fazer isso, basta quebrar a tarefa em partes menores e seguir uma etapa de cada vez. Além da terapia e dos medicamentos, muitas pessoas se beneficiam de ajuste no estilo de vida. Isso pode incluir criar uma rotina diária estruturada, usar listas de tarefas e alarmes para lembrar compromissos e dividir grandes tarefas em partes menores para facilitar a execução. O exercício físico também pode ajudar, pois melhora o humor, o foco e promove o bem-estar geral. A cantora Solange Almeida compartilhou como pequenas mudanças em seu estilo de vida, incluindo a prática de exercícios regulares e o uso de listas de tarefa, ajudaram a manter o foco em sua carreira musical e nas suas atividades diárias. O tratamento do TDAH deve ser adaptado para cada pessoa. Crianças, adolescentes e adultos podem ter necessidades diferentes, e o plano de tratamento deve levar em consideração o ambiente em que vivem, as demandas do dia a dia e os desafios específicos que enfrentam. O apoio da família e dos amigos também é essencial para garantir que a pessoa com TDAH se sinta compreendida e apoiada ao longo do tratamento. O apresentador de TV Otaviano Costa já falou publicamente sobre como o apoio de sua família e amigos foi fundamental para gerenciar os sintomas do TDAH ao longo de sua carreira. Ele compartilha como, com o suporte certo e um plano de tratamento adequado, é possível transformar os desafios do transtorno em oportunidades. O TDAH é um desafio diário, mas com o apoio adequado e as estratégias corretas, pessoas com TDAH podem alcançar o sucesso, como vimos com Marcos Mion, Gabriel o Pensador, Cleo Pires, Danilo Gentili, Michael Phelps, Simone Biles, Will Smith e tantos outros. O papel da família é crucial para ajudar crianças com TDAH a superar obstáculos. As histórias que compartilhamos aqui mostram que o TDAH não precisa ser um obstáculo intransponível. Pelo contrário, ele pode ser transformado em uma fonte de força, inspiração e superação. Cada pessoa com TDAH tem o poder de canalizar sua energia e criatividade de maneira únicas e, com o apoio certo, pode transformar seus desafios em oportunidades. Se você convive com o TDAH, lembre-se de que o primeiro passo é buscar ajuda e não desistir. Com as ferramentas certas e o suporte das pessoas ao seu redor, você pode superar qualquer barreira. Assim como as celebridades que mencionamos, você também pode alcançar seus sonhos e objetivos, independentemente dos desafios que o TDAH possa trazer. Lembre-se, você é mais forte do que imagina e nunca está sozinho nessa jornada. Antes de terminarmos, separei para você esse vídeo aqui, onde mostramos o que acontece nas primeiras horas após o nascimento de um bebê e o que acontece nas primeiras horas após a morte. Clique aqui e nos vemos em instantes.